Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 18 de abril, sábado da segunda semana da Páscoa. O evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento frio, forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meus amados irmãos. A paz de Jesus e salve Maria. Hoje, sábado, aproximando-se o dia do Senhor. Agradecemos a Deus por mais essa semana de caminhada, por mais essa semana em que o Senhor nos permitiu vivê-la. E hoje, de maneira muito especial, eu convido a quem tiver a oportunidade de meditar sobre essa primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos. Por que eu falo? Poderíamos meditar sobre isso. É porque nessa leitura nos fala da escolha dos primeiros diáconos que foram eleitos e quais são as suas atribuições, qual a missão. Então eu peço que tenha a possibilidade, leia a primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, e vai falar: a proposta agradou a toda a multidão. Essa é a proposta de escolher esses 7 homens que iriam exercer essa missão, que principalmente é acolher os necessitados. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, que também foi outro escolhido, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia. Então esses, meus amados irmãos, foram os primeiros diáconos onde tudo se iniciou, onde eram homens que entravam em oração, impunham as mãos e o elegia diácono. E no Santo Evangelho, acolhendo essa mensagem que o Senhor nos fala, de Jesus caminhando sobre o mar. Às vezes esse mar não é um mar físico que às vezes a gente pensa, mas é o mar das dificuldades, nos convidando também a fazer essa missão, superar as divergências da vida. No Evangelho, os discípulos veem Jesus andando sobre o mar, enquanto estão dentro da barca, remando em direção a Cafarnaum, e se assustaram. E mostra, queridos e amados irmãos, que para Jesus vir até nós, como ele foi aos seus discípulos, não existem barreiras, não existe nada que impeça de Jesus de aproximar de cada um de nós em nossos momentos de dificuldades. Essa manifestação especial prepara o coração dos discípulos para o discurso eucarístico do pão da vida.
que ultrapassa a compreensão racional humana. É quando que a gente pode imaginar humanamente pensando de andar sobre águas. É humanamente impossível. Mas para Jesus, nada é impossível. Quando Jesus diz, sou eu, ele não apenas revela a sua presença consoladora, mas também afirma a sua identidade divina, nos mostrando para aqueles discípulos e a cada um de nós, mostrando a sua divindade, o seu poder, a sua, a sua disponibilidade de chegar até cada um de nós, independente da maneira que isso acontece. Essa expressão se coloca em sintonia com a declaração: eu sou o pão da vida. Ele se oferece como alimento a cada um de nós. Quem prova desse pão e quem bebe dessa água jamais terá sede, diz o próprio Jesus. Presente neste mesmo capítulo do Evangelho de São João, que ele nos fala sobre tudo isso. Somente uma fé firme e perseverante consegue acolher Jesus como nosso Senhor e Salvador. É como nós sempre dizemos, meus amados irmãos, para acolher Jesus é necessário que tenhamos fé, que tenhamos confiança e acreditar que Ele supera a barreira para chegar até onde nós estamos. A prova é nesse Santo Evangelho de hoje, quando Ele anda sobre as águas para chegar até onde estão os discípulos. Que nós, queridos e amados irmãos, não tenhamos medo, não tenhamos essa dúvida que como eles também tiveram, mas que nós acreditamos que o Senhor vem a cada um de nós, independente da maneira. Que Deus nos abençoe e nos dê força e fé para sempre acreditar que isso acontece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.